pessoal, boa tarde. Hoje a gente está começando aí mais um webinar do GFAM. Eu tenho o prazer em receber a Giovana Úbida, além de uma querida amiga, pesquisadora do GFAM, sempre nos apoia aí nos eventos, doutoranda, do INSPER, e hoje vai apresentar o artigo The Impact of Alternative Dispute Resolution on Domestic Violence in Brazil. Primeiro, queria agradecer a Giovana pela participação e agora eu vou apresentá-la de maneira correta. Vai. Eu que agradeço. Então, Giovana Úbida é doutoranda em Economia no INSPER, aqui em São Paulo. Ela foi Visiting Student Research em Princeton University em 2024. A sua pesquisa foca em microeconomia do desenvolvimento, perdão, e a econometria aplicada, com ênfase em crime e violência de gênero. Então, queria agradecer novamente a Giovana. Sempre um prazer recebê-la aqui no webinar daqui do GFAM. E quando você quiser começar, por favor, fique à vontade. Maravilha. Eu vou compartilhar aqui, Lorena. Eu que agradeço aí a oportunidade. É sempre um prazer estar fazendo parte dos eventos do GFAM e estar com vocês, crescendo juntos. É, Obrigada a todo mundo aqui por assistir. E seria. Eu vou apresentar esse artigo também daqui uma semana no congresso. Em Lima, então qualquer comentário é super bem-vindo. Podem me interromper a hora que quiser, qualquer dúvida, tá? Podem levantar para perguntar. E é isso aí. Bom, então aqui, esse artigo é coautorado com Vinícius Lima, que está até INSPER, porque ele era pós-doc do INSPER, agora ele já está como coordenador de graduação do Mackenzie. Esse foi o projeto que eu trabalhei bastante ano passado no meu sanduíche. E é isso. Então, aqui a gente vai estudar o impacto de punições alternativas para casos criminais e como isso afeta a violência doméstica. Bom, os casos criminais, eles usualmente eles seguem o processo da justiça formal, né? Que tem o boletim de ocorrência, a investigação policial, a denúncia pelo pelo Ministério, o julgamento e a sentença, né? Mas muitos países têm adotado ultimamente para reduzir o condicionamento de processos na corte punições alternativas para crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, para crimes menores, como por exemplo uma lesão corporal leve ou uma ameaça, coisas desse tipo. Uma dessas alternativas é o que é chamado de resoluções alternativas de disputas, né? No inglês eles chamam de ADR, Alternative Dispute Resolution, né? E essas Oi? E essas alternativas, elas geralmente promovem uma resolução mais rápida e de caminhos mais simplificados para esses crimes de menor complexidade. Então, por exemplo, tem uma briga de trânsito lá, aí um agrediu o outro, uma agressão mais leve. De vez em ele seguir esse processo formal da justiça, né, que é um processo moroso, né, que demora, a gente tem essa questão de morosidade. Então, uma forma de reduzir esse condicionamento na corte é essas questões alternativas, né? Muitos países, eles adoptam essas funções. Aqui no Brasil, mais especificamente, a gente faz audiência de conciliação. Então, teve lá essa briga de trânsito, uma agressão mais leve, aí na hora que o policial vai anotar no boletim de ocorrência o tipo de crime, ele vai colocar uma agressão leve, então aí vai ser encaminhado para essa audiência de conciliação, onde vai ter normalmente um juiz conciliador que vai entender o que aconteceu e vai aplicar essa punição. Normalmente essas punições são punições mais leves, né? Então pode ser uma multa, pode ser um pagamento de uma cesta básica ou até mesmo prestação de serviço comunitário, né? E aí, como eu disse, diversos países implementam isso. A forma de implementação, ela diferencia
ao redor do país, né? Ou até mesmo do estado. Mas o princípio é sempre o mesmo, né? Aplicado para reduzir esse condicionamento dos processos na corte, para reduzir a morosidade e aplicar sanções mais leves, potencialmente tendo uma resolução mais eficiente, dependendo do caso, né? Então, aqui, no caso do Brasil, a gente implementou isso para os casos criminais via o GCRIM, que são os Juizados Especiais Criminais, tá? Então, para crimes de menor potencial ofensivo, eles são encaminhados para o GCRIM, né, nessas audiências de conciliação. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, esse processo ele não é obrigatório. Então, aqui, se o caso é de menor potencial ofensivo, ele vai para esse GCRIM, nessa audiência de conciliação com essas penas mais leves. Nos Estados Unidos, não, é voluntário. Então, por exemplo, ou a corte que pede para esse crime, para esse caso, ser julgado dessa forma alternativa, com mediação ou conciliação, ou uma das partes que pede para ser dessa forma. Então, o Brasil tem um cenário muito legal para analisar isso, porque a gente tem, é muito claro quais são os crimes que são tratados, né? E aí também, aqui também eu coloco o exemplo do Butão, que é um país pequeno, mas e que lá eles fazem essa audiência de conciliação, essa mediação com os próprios membros da comunidade, né? Um país pequeno, um país budista, então eles usam como se fossem sanções morais mesmo, para determinados tipos de crimes, né? Então aqui eu trouxe uma foto, mais ou menos, de como que funciona, né? Então isso aqui é um clássico local onde acontecem essas audiências, então fica né, as duas partes, uma na frente da outra, aí tem o ministério, né, o escrivão e o juiz no meio. Então ele vai entender o que está acontecendo e vai aplicar essa pena. Para que essas medidas alternativas servem? A Sorry, definição, foto de ensino brasileira. é, a, a, Sabe, essa coisa a totalmente prática. definição, acho que o Marcelo está com Tá o lá. microfone aberto. Aí. A definição é justamente de ter essas audiências de conciliação, é de não ter penas privativas de liberdade, né? Que seria a prisão, que no caso, no processo formal de justiça tem, né? Então, você observa que aqui não é necessário ter advogado, então você pode vir sem advogado, não tem a necessidade, o juiz, o conciliador vai entender o que está acontecendo e vai dar punição, multa, é, e etc. Então, esse mecanismo, ele foi para os casos criminais, ele foi introduzido em 1995, com essa lei 9.099. Por quê? Antes a gente até tinha essas medidas, mas para casos civis. Antigamente a gente tinha o juizado de pequenas causas. E aí, com essa lei, esse juizado passou a ser chamado de JEC, que é o Juizado Especial Civil. E com isso teve a criação do GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Então passou a ter essa mesma estrutura para os casos criminais, tá? Quais casos são elegíveis para ir para essa audiência de conciliação? Os crimes que no Código Penal têm punição de até 2 anos de detenção. Então, é uma regra muito clara quais são os crimes que vão para esse tipo de, de punição, né? Então, exemplos: lesão corporal leve, ameaça, dano ao patrimônio, desacato à autoridade, pequenos furtos, esse tipo de crimes, tá? Então, esses casos passam a ser redirecionados da justiça formal para essas audiências de conciliação, que são essas formas alternativas, tá? Bom, mas o que isso tem a ver com violência doméstica, né? Na verdade, nada, né? Ele não foi criado especificamente para lidar com violência doméstica. Na verdade, nem existia, assim, a definição do que seria violência doméstica, assim, né? O que ele foi criado é para casos de menor potencial ofensivo. Só que acontece que agressão leve é um dos casos de menor potencial ofensivo. Então, esses casos de agressão leve acabavam muito indo para ser tratados nessas audiências de conciliação aqui. E aí, deixando a vítima, né, no caso assim, na frente do agressor para casos de violência doméstica, né? Então, a gente tem algumas evidências de que 45% dos casos que iam para essas audiências de conciliação, elas vinham da delegacia da mulher. Então, a pessoa chegava lá, fazia um boletim de ocorrência. Se a classificação do crime era, por exemplo, agressão leve, ameaça, ele já automaticamente ia para essa audiência de conciliação.
né? Além disso, a gente tem também uma evidência que no Rio, 80% das vítimas, elas eram mulheres, o que é um valor muito alto, né? Porque a gente sabe que no sistema penal a maioria das vítimas são homens. Então a gente está vendo aí que parece que está sendo tratado bastante casos de violência doméstica de menor complexidade, né? Bom, e aí, só para ficar claro, e essa lei é de 1995. Em 2006 veio a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela fala que qualquer crime de violência doméstica tem que ser tratado em meios especializados, né? Então, aí, a partir de 2006, a gente realmente tem que esses casos envolvendo violência doméstica não vão ser mais tratados por esse meio, tá? Então, aqui eu até trago para vocês uma evidência. Então, assim, antes de ter essa lei, não existia nenhum caso que era tratado desse método alternativo, nas audiências de conciliação. A partir dessa lei, aqui no HY, a gente tem o total de casos, né, a taxa de casos tratados nesse mecanismo por 100 mil habitantes, né? Então, a gente vê que vinha crescendo, né, ao longo dos anos, e quando a gente tem a Maria da Penha, a gente vê uma redução drástica no número de casos, né, nessa taxa de casos tratados por essa audiência de conciliação, potencialmente sugerindo que realmente muitos casos eram de violência contra a mulher, né? Então, qual que é a pergunta de pesquisa aqui? Então, a gente quer analisar o impacto dessas punições alternativas para casos criminais em violência doméstica no Brasil, né? E aí, por que isso dá o Brasil, né? Não só porque somos brasileiros e tudo mais, mas porque realmente o Brasil, ele tem um contexto muito interessante para estudar, porque a gente tem uma regra muito clara de quais crimes que são tratados, de quais crimes que vão para essa lei, para realmente ver se o impacto disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito difícil, porque a gente não tem exatamente o crime que foi tratado. Pode ser, às vezes, um crime mais grave que as partes, ok, vamos seguir aqui. Então, é um pouco difícil de medir o impacto dessas medidas, né? Agora, uma questão legal para a gente discutir é que o efeito disso, ex ante, não é muito claro, tá? Teoricamente, ele pode trazer tanto benefícios quanto não, né? Então, assim, por ser uma medida que a gente tem uma resolução mais rápida, isso pode frear a violência, né? Deter a violência, mas também a pena ela é muito leve, ela é muito branda, né? O que antes poderia ocasionar uma prisão, agora não vai acontecer isso, né? Vai acontecer normalmente, como eu falei, multa, vai acontecer pagamento de cesta básica, ou até mesmo prestação de serviço comunitário. E isso pode, então, escalar a violência. Então, assim, do lado da vítima, ela pode tanto aumentar o report dela, né? Por quê? Porque agora esse método alternativo ele é mais rápido, ele é mais informal e talvez ela prefira essa resolução, porque ela também não vai expor o esposo, por exemplo, às vezes, né? Às vezes é um parceiro íntimo e tal, que ela vai expor numa situação, às vezes, de prisão, né? Então, às vezes, ela prefere, então ela aumenta o report porque ela se sente mais confortável. Mas pode acontecer também dela diminuir o report dela. Por quê? Porque as penalidades são muito mais leves. E isso pode fazer com que ela sinta medo de retaliação, ou seja, de ter um aumento de violência, né? Então, por exemplo, o cara vai lá, paga somente uma cesta básica, paga uma multa e tá tudo certo, né? Então, isso pode diminuir o report dela. Do lado do offender, né? Do lado do agressor, isso pode escalar a violência, né? Ou seja, essas sanções mais leves pode fazer com que ele cometa mais violência, mas ao mesmo tempo isso pode também ter um efeito de dissuasão, né? Então, como a probabilidade de punição é maior agora, porque a resolução é mais rápida e tudo mais, isso pode deter ele, né? No contexto do Brasil, a gente tem alguns estudos etnográficos que mostram que nos anos, que a lei foi implementada em 1995, né? Nos anos 90, o Brasil, os juízes não tinham muito treinamento sobre como lidar com esses casos, né?
de violência doméstica, e vários deles, inclusive, como não foi uma lei designada para isso, vários deles tratavam como caso de família, e não como caso de violência doméstica, o que é muito de, diferente, né? Agora que eu vou até contar uma história aqui, às vezes eu até coloco no slide, mas que eu conheci uma pessoa que passou por esse processo, inclusive eu até mostrei essa foto aqui para essa pessoa, e ela falou, não, é exatamente o lugar que eu fui. E aí ela falou, né, que o marido tava batendo nela no metrô, enfim, ela foi denunciar o caso, né? E aí, quando ela chegou lá, o delegado falou assim: não, não vou abrir seu caso, porque você depois vai querer vir retirar queixa, não sei o quê. Aí, quando ela tava indo embora, uma policial mulher falou assim pra ela: você quer mesmo denunciar? Ela falou: não, eu quero, né? Ela falou: não, então vai lá, volta pro delegado e fala que se ele não abrir a queixa, você vai denunciá-lo pra corregedoria. Aí ela foi lá e falou isso. Aí veio todo mundo abrir o caso. E aí, isso daí foi nos anos 2000 assim, então isso se enquadrava nessa questão, né? Então, colocou como agressão leve e ela foi para essa audiência de conciliação. Aí eu falei, tá, e como que foi, né? Ela falou assim, não, eu cheguei lá, não tinha advogado, na verdade tinha uns advogados lá que ficavam na porta perguntando se queria ajuda, ofereceram ajuda para o meu esposo, né? Para o ex-marido dela, né? E para ela não, enfim, era uma juíza mulher. Aí eu falei, ah, legal, vamos ver como que tratou o caso, né? Aí disse que a juíza perguntou pra ela, quantos anos, né, que vocês estão juntos? Ela, 15 anos. Ela, não, e por que que você denunciou só agora, né? Ela, não, porque tá piorando, né, assim, eu tenho filhos, né, eu quero sair dessa situação. Resumindo, o cara pagou uma multa lá e, a juíza não deu uma medida protetiva pra ela, né? E aí ela contou pra mim que era muito difícil, ela tinha que ficar indo pro trabalho de diversos caminhos, ele mandava mensagem pra ela que ela ia sangrar como um porco, umas coisas assim, que o que ela me contou que ela sentiu que depois dessa audiência de conciliação piorou, porque eu acho que ele se sentiu mais, né, assim, pô, eu fiz tudo isso, bati nela no metrô e fui lá e não deu nada, né? Então só uma história verídica aí pra vocês, né? Bom, agora onde esse artigo contribui na literatura, né? Tem diversos estudos que analisam a eficiência de medidas para combater a violência doméstica, né? Seja a criação de leis, né, de violência doméstica, tem até a Laura Schiavon, né, que também faz parte do GFAM aqui, é, tem os centros as cortes especializadas em violência doméstica, e tem uma literatura bem antiga, né, que começou desde o Becker lá, que analisa se é eficiente prender em casos de agressão leve, assim, envolvendo violência doméstica, né? No começo, eles chegaram à conclusão de que era eficiente a prisão, né, que tinha um efeito de deter a reincidência, né, diminuir o, a reincidência de violência doméstica, e eles não conseguiam informar muito sobre os outros meios, né? Que no caso também era a questão do policial separar o casal ou ter alguma mediação lá. Eles falaram que não conseguiam concluir muito sobre isso. Tanto é que esse estudo é bem famoso, tem vários livros de econometria, inclusive, que é esse caso, né, do The Minneapolis Domestic Violence Experiment, e aí foi evoluindo as evidências, e a evidência mais recente que a gente tem, que é da Sofia Amaral aqui, que eles acham que a prisão nos casos de violência doméstica de menor potencial, é, ela pode ser eficiente no curto prazo, mas no longo prazo, quando o agressor acaba saindo, voltando, isso tende a piorar e escalar uma violência, né? Então, esse é um tema recorrente, estudado ainda, né, na literatura, dessa questão de arrest, mesmo essas outras medidas alternativas. Aqui eu também trago um caso muito interessante, né? Que é no caso que eles estudam, lá no Butão, que é um país pequeno, eles implementaram a comunidade fazer essa mediação nos casos de violência doméstica. E lá teve um efeito legal, porque eles implementaram justamente para os casos de violência doméstica. E aí tem a questão de sanção moral, né? Toda essa questão de como que foi aplicado, né? Então, assim, a gente quer justamente analisar, que assim, esses estudos, eles analisam, tá, eu vou criar uma coisa para a violência doméstica, e quanto isso vai ser eficiente ou não. Aqui é o contrário. A gente está vendo como você não pensar
que existe uma especificidade de gênero na hora que você vai criar uma nova legislação ou uma mudança dessa, como isso pode impactar os resultados, tá? Não vou criar curiosidade aqui, a gente vai achar que aumenta a violência doméstica, tá? Eu já vou explicar para vocês como que a gente mede isso, mas aqui é justamente para a gente trazer essa questão em pauta. Além disso, né, tem uma literatura toda aí do Becker de criminalidade que fala justamente quando ele estava estudando essa questão de violência doméstica, que fala que os mecanismos ou os incentivos dos agressores de violência doméstica são muito diferentes de outros crimes, né? São muito diferentes. Potencialmente é algo mais passional, né? Não tem algo envolvendo muito a questão econômica, né? Então é isso aí, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? É, Então, qual que vai ser o outcome, né? Qual que vai ser a variável que a gente vai analisar? Que a gente vai, como violência doméstica. A gente vai analisar morte de mulher em casa, tá? A gente vai analisar isso em São Paulo, né? E por que que a gente está escolhendo morte de mulher em casa, né? Primeira questão. Isso reflete um outcome final do escalonamento da violência. Então, se a gente achar algum efeito aí, né, potencialmente está tendo alguma coisa também em questões mais leves também, porque a morte, né, seria um outcome final. E em casa, que normalmente é onde acontece questões de violência doméstica, né? Então, além disso, dados de morte, né, eles são observáveis, né, e menos sujeito a viés, né? A gente sabe que se a gente usar o boletim de ocorrência, por exemplo, tem muito viés, né, e a morte, não, né? É, além disso, essas punições mais leves que a gente observa nesse contexto, ela potencialmente instiga essa questão do escalonamento até chegar no outcome final, que seria a morte, né? E a gente tem evidência também de que esse escalonamento conduz, né, a um homicídio. No caso de usar os reports, é muito viesado, que eu comentei. Dados de hospitalização, a gente poderia até usar, né? Hospitalização por agressão, por exemplo. Só que esses dados são disponíveis a partir de 2000. E a lei aconteceu em 1995, né? E aqui, o último ponto que eu gostaria de fazer é que a gente está escolhendo morte de mulher em casa. Por quê? Normalmente, quando a morte acontece em casa e é uma mulher que morre, tende a estar muito mais relacionada com uma violência doméstica, né? Então, a gente tem aqui evidência da ONU, Mulheres, né, de que das mortes que acontecem em casa, 60% ah, s- que, que são mulheres, né, é porque foi alguém, um parceiro, um ex-parceiro, alguém da família. Essa taxa para o homem é 12%, né? Então, assim, embora o homem sofra, em geral, mais violência, de uma forma geral, quando a gente vai para a esfera de casa, a mulher que acaba, que sofre, está mais relacionada a ser de violência doméstica, né? Aqui, só para trazer um gráfico para fazer um ponto, aqui a gente tem a taxa de homicídio, tá? Para São Paulo. Aqui aí a gente vê que para a taxa de morte em casa e a taxa da morte fora de casa. Então a gente vê que a taxa de morte em casa ela tende a ser não varia tanto quanto a taxa fora de casa. Isso pode ser muito também por questões questões econômicas, né? Aqui no homicídio de mulher fora de casa segue um padrão muito parecido com o dos homens também, que é um padrão muito estudado na literatura também, de que teve um pico, né, de homicídios, taxa de homicídio nos anos 2000, né, muito por questões relacionadas também à gangue, a políticas, enfim, e que depois teve essa redução, né. E aí, ok, então a gente já sabe que no nosso Y, né, no nosso outcome, a gente vai analisar morte de mulher em casa, mas como que a gente vai analisar essa questão da lei? Como que a gente vai definir o tratamento? Ou seja, que regiões em que essa lei foi aplicada que seria o nosso tratamento, né? Então, aqui a gente poderia usar como o tratamento
o número de casos que foram tratados por essa lei. Só que isso é muito endógeno porque isso pode responder a questões, fatores socioeconômicos, né, de empregabilidade, enfim, de crises. Além disso, pode ocorrer uma reclassificação, porque assim, que nem eu falei para vocês, os casos de menor potencial ofensivo, eles eram passados para audiência de conciliação, ou seja, a polícia não investigava mais. Então pode ser também que o policial falava, eu vou colocar aqui, de vez em colocar uma agressão grave, vou colocar uma agressão leve, porque aí não vai ser mais problema meu, quem vai cuidar disso vai ser a audiência de conciliação e pronto. Então, isso poderia ser endógeno. Se a gente achasse o resultado, poderia não ser necessariamente da lei, mas do policial que reclassificou, né, a lei lá e a pessoa foi para essa medida. Então, para a gente lidar com isso, o que que a gente vai usar uma estratégia, né, que é comumente usada na literatura, que é pegar antes dessa lei acontecer, quais que eram as regiões em que existia mais crimes de agressão leve, que são os crimes que potencialmente, depois da lei, vão para essa audiência de conciliação. Então, a gente vai ver, então, que as regiões que tinham mais casos de lesão corporal leve, elas tendem a ser mais tratadas, porque mais casos vão passar aí para essa audiência de conciliação, né? Então, a gente pega no baseline, que é antes da lei, o número de casos de lesão corporal leve dividido pela população vezes 100, né? Então, a gente faz uma taxa e aí, os municípios que. Então, aqui vai ser um tratamento contínuo, tá? Então, quanto maior casos de agressão leve, que está linkado com violência doméstica, né? Que muitos casos de violência doméstica são. Aqui a gente não tem o gênero da vítima, tá? Então, aqui é uma limitação, mas muitos desses casos estão relacionados à violência doméstica, que vão para essa audiência de conciliação, né? Como a gente viu no Rio, 80% era mulher, 45% vinha de delegacia da mulher, então a gente está assumindo que, de certa forma, isso está bastante correlacionado, tá? Então, esse vai ser o nosso tratamento, vai ser um tratamento contínuo. Depois a gente faz um exercício também de tratamento binário. Então, a gente pega assim, é o tratamento contínuo, né? Então, tem as regiões que estão mais tratadas, aí essas regiões a gente pega o último quantile, né? A última, e fala que eles vão ser os mais tratados. Um para eles e zero para os de baixo, né? A gente vai fazer essa experiência também. E essa questão de usar de baseline é muito usado na literatura também, principalmente de saúde, quando o pessoal estuda aquele programa dos Estados Unidos, o Medicaid, né? Então o pessoal usa bastante essa estratégia também. Os dados, tá? Então, os dados, dados administrativos, tá? Então, para a gente identificar que são casos de agressão leve, a gente vai pegar do TJ, né? Do tribunal, e lá vai ter a data que isso aconteceu, a corte que isso foi designada e o tipo de crime, que aí a gente consegue identificar se é lesão corporal leve, se é lesão corporal grave, enfim. Os dados de mortalidades é pelo SIM, né? Então a gente pega os dados lá e aí tem a parte da causa da morte, né? Então a gente tem a definição de homicídios pelo próprio Atlas, que segue o ICD, né? Que é uma classificação de códigos para entender a causa da morte. E a gente usa controles pelo censo, né? Então a gente pega o censo de 1991, então isso inclui anos de escolaridade, a renda per capita, a população, a taxa de urbanização, o percentual de pretos, de mulher, da população casada, acesso aos sistemas de saúde, empregabilidade e remuneração dos municípios. Para os dados de população, a gente pega do IBGE para a gente calcular as taxas, né? As taxas tanto do daqui do nosso tratamento, como as taxas de homicídio. A estratégia de identificação. A gente vai usar o DIFIN-DIF, né, que é o Static Traffic Effect. Então, a gente vai ver
o efeito agregado nesses anos todos, né? Então, assim, a lei aconteceu em 1995. Então, a gente vai pegar como o ano pré, de 1992 a 1995, e depois de 1995 até 2005, que é o ano antes da Lei Maria da Penha. Então, aqui a gente vai parar na Lei Maria da Penha, porque aí depois muda de novo, né? Então, a gente vai usar isso. Aqui são os controles que são interagidos com a dummies de ano, né? Porque elas são do censo, então são variáveis estáticas. E também a gente vai analisar o Event Study, porque a gente vai conseguir ver o coeficiente para cada ano, né? No DiffDiff a gente vai ver no ShowFX uma coisa mais, o efeito mais agregado nesses 10 anos, né? Aqui a gente também usa efeito fixo de região, né? Então aqui é importante ressaltar que a gente usa o que a gente chama de comarca, né? Lá eles chamam de Judicial District, né? Que assim, a comarca são regiões de vários municípios e é onde a lei predomina, onde tem uma corte, né? Então, por exemplo, às vezes tem município que não tem uma corte, ele tá falando, tem 0 casos lá, mas não é porque tem 0 casos, é porque tá tratado em uma outra corte, né? Então, por isso que a gente usa essa agregação que é de comarcas, tá? E a gente também tem efeito fixo de ano. A gente também usa cluster por essas regiões, né, para evitar spillover. E a gente também pondera a regressão pela população, né? O quanto de mulheres que tem ah, em determinada comarca. Tá? E a gente também restringe o sample para regiões com menores de 200 mil habitantes, porque cidades muito grandes, né, São Paulo, essas coisas são muito diferentes e também estão mais expostas a questões maiores socioeconômicas, né? Bom, aqui só um summary estatístico, tá muito rápido aqui, então a gente vê aqui, né, que para São Paulo a gente tem que para o homem a taxa de homicídio é muito mais alta, né, que eu comentei, então o homem ele é muito mais vítima desses crimes mais graves, né, que é o homicídio, enquanto que as mulheres essa taxa é muito mais baixa. Mas quando a gente olha para o ambiente de casa, embora o do homem seja um pouco maior, porque aqui também tem várias questões de assalto ou até uma briga entre família, né? Mas a gente vê que essa diferença já é muito diferente, né? Então, normalmente, essa mulher que morre em casa tende a ser de violência doméstica e o cara que morre em casa não, né? E aqui eu trago também essas outras taxas, né? Que são taxa de homicídio fora de casa e mortalidade por cardíaca, né? Assim, para a gente testar como um placebo, para ver o que é esperado, que a gente não veja efeito e se a história que está afetando violência doméstica, violência contra a mulher em casa, a história seria que não deveria afetar a morte de mulher fora de casa, muito, né? Não deveria afetar a morte por ataque cardíaco. Então a gente usa isso como um placebo, né? A morte do homem até dentro de casa, né? Então a gente vai usar isso como um placebo para testar. E aí aqui a gente tem também o Summer Statistic, né? Da taxa de casos de lesão corporal, não? Então, a gente tem que, na média, né, no estado de São Paulo, a gente tem que 227 por 100 mil habitantes casos de lesão corporal leve, tá? Aqui eu trago para vocês, aqui São Paulo, aqui essas regiões em branco são as que a gente excluiu, porque tem mais de 200 mil habitantes, tá? E aí a gente consegue ver aqui como que essa taxa, ela tá dispersa, essa taxa de casos de lesão corporal leve está dispersa em São Paulo. Então a gente vê que não tende a estar muito concentrada em uma determinada região, né? Tende a estar mais espalhado. E aqui eu trago um histograma, né? Então, assim, aqui é o número de regiões, né? O número de comarcas que tem, por exemplo, essa taxa como zero e assim vai indo, né? Então, 26 municípios têm essa taxa, tem zero taxa de lesão corporal leve no baseline, né? Antes, em 1994, 95, aí começa a ter, enfim, o histograma, né? Aqui é uma evidência bem bacana também para a gente ver que aqui assim, a gente tem o total de casos na justiça formal. A gente vê que depois da lei realmente tem uma redução no número total desses casos que estão sendo atendidos na justiça formal, o que indica potencialmente que esses casos
estão indo, né? Porque antes tudo era tratado como justiça formal. Agora uma parte deles está indo, os de menor complexidade estão indo para esse outro lugar, para audiência de conciliação. Então a gente vê que não tem uma tendência prévia disso estar acontecendo, dessa diminuição nos casos no sistema formal, tá? E aqui a gente tem o nosso resultado principal, né? Então aqui a gente tem o tratamento contínuo, então, que é a taxa de causa de lesão corporal leve, e interagido com isso ser depois da lei. Como que isso afeta morte de mulher em casa, né? Então, a gente aqui, sem a inclusão de controles e com a inclusão de controles, a gente vê um aumento de morte de mulher em casa, tá? Esse número, ele tá representando se fosse uma uma lesão corporal por 100 mil habitantes. Como na média essa taxa ela é de 227 por 100 mil habitantes, então isso na verdade representa 0,16 de aumento no homicídio de mulher em casa, tá? E isso representa como a média do homicídio em casa é 1,15, esse incremento de 0,16 representa um aumento nesses 10 anos, né, de 95 a 2005, um aumento de 14% em morte de mulher em casa. Sem controle e com controle, isso dá aproximadamente 16%, tá? De aumento. Aqui a gente tem o Event Study sem controle e com controle, né? Então a gente vê ausência de tendências paralelas, a gente vê esse aumento, né? Depois da lei, né? Em determinados anos, principalmente, mas de forma agregada a gente tem aquele efeito que eu mostrei anteriormente. E aqui a gente divide o tratamento para ser o tratamento binário. Então, antes o que era um tratamento contínuo, então, assim, quanto maior você ser tratado, quanto mais casos de agressão leve que você tinha inicialmente, você sofreu mais, né? Mais mulheres morreram em casa. Porque mais desses casos foram para essa medida alternativa. Agora a gente está usando o mesmo tratamento, mas a gente está construindo ele de forma binária, ou seja, os mais tratados, então assim, no nosso último contile, né, os mais tratados a gente vai chamar de um e os que estão abaixo disso a gente vai chamar de zero. Então a gente vê que esse resultado está vindo principalmente desses mais tratados, que realmente tinham mais desses casos antes da lei, né? E aqui são os placebos, né? Então, assim, a gente não vê efeito realmente para morte de homem em casa, né? Para morte de mulher fora de casa, ou até mesmo para morte de mulher em casa, mas por ataque cardíaco, né? Então, a gente não vê efeito nem no agregado, nem no event study, né? E aqui, para finalizar, a gente faz o exercício usando o Kalawai Santana. Por quê? Porque aqui, na estimação do Kalawai Santana, eles fazem a ponderação do tratamento e controle. Então, eles usam as covariadas para fazer a ponderação para deixar o tratamento e controle mais parecido, né? Então, a gente usa mais para entender essa questão. Nesse aqui que a gente usa, a literatura ainda só tinha para usando tratamento binário, né? Então, é mais comparado com esse resultado aqui, né? E, e a gente vê também que estatisticamente é significante esse aumento de morte de mulher em casa, tá? Bom, para finalizar, a gente tem então que essa audiência de conciliação, né, essa medida alternativa tem consequências não desejadas, né, para a violência doméstica no Brasil. Essa lei que introduziu essa audiência de conciliação, né, ela não pensou em como isso poderia afetar de forma diferente necessidades diferentes, né, de gênero. E a gente vê aí um aumento de aproximadamente 14% em média, né, de mortes de mulher em casa, né? Nesses 10 anos depois da lei. O impacto disso nos casos de violência doméstica, o que a gente entende, né, é que depende potencialmente da instituição, né, do país, das normas sociais e de como isso foi implementado. Que nem eu disse para vocês, no Butão eles fizeram meio que a mesma coisa, né? Uma audiência lá de conciliação, uma mediação com os próprios membros né? Com os próprios
moradores para combater a violência doméstica, e isso se mostrou eficiente justamente porque tem uma sanção moral, né? Uma questão, um país menor e tal. Aqui a gente está olhando um contexto diferente, né? Uma questão que a gente teve uma lei que não foi pensada para violência doméstica, acabou indo nos casos de violência doméstica para lá, e que acabou afetando a violência doméstica, né? Então, a questão que fica aqui para gente é que essas reformas, né, institucionais, legais, enfim, tem que considerar essa perspectiva diferentes, em como isso vai afetar diferente os gêneros, né? Para evitar reforçar essa estrutura de inequality, né? E é isso, gente. Obrigada. Dúvidas, sugestões, comentários, por favor. Obrigada, Giovana. Excelente trabalho, super importante na gente discutir a questão, às vezes, né, as pessoas os policy makers, né, ou os, na verdade, policy makers, não, o próprio Congresso debate leis e a gente às vezes esquece de que é importante a gente pensar que a lei pode caminhar para um lado que a gente não esperava, né? Tem um backlash aí, né? Sim. Exato. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, então, enquanto ninguém se habilita, eu tenho uma pergunta. Por que, assim, o resultado, ele, quando você faz o diff-in-diff, ele dá um resultado, né? Tanto usando a variável dummy como a primeira quando a variável é contínua, mas quando você faz um estudo de evento, o resultado ele é todo, ele assim, ele não tem uma tendência, né? Ele vai, sobe, desce, fica significante, insignificante. Então ele, assim, o resultado assim, não é o mais esperado, né? Aí eu estava Sim. pensando, quer dizer, eu ia te perguntar, né? Se vocês têm alguma explicação por que que esse resultado aparece desse jeito? Vocês ainda não pensaram no assunto? Sim, não, é um bom ponto. Exato, acho que assim, a gente no estático, né, a gente tem o resultado meio que agregado, né? Então, então, assim, se pegar na média, isso daí teve um aumento, né? Alguns anos a gente tem isso de forma mais expressiva, né? A gente tem algumas explicações, a gente está analisando isso melhor ainda, mas assim, principalmente em 2000 aqui, que a gente até vê um pico maior aqui, né? Depois, porque em 2000 teve uma mudança de que poderia aplicar medida protetiva. Antes Antes de 95 até 2000, não podia aplicar a medida protetiva, porque eles não estavam entendendo que isso estava indo causa de violência doméstica. Começou a ter um movimento muito grande de feministas falando como que pode pagar a violência doméstica com uma cesta básica e bababá. E aí, em 2000, eles começaram a falar, não, tudo bem, então aí você pode agora dar medida de medida protetiva, né? Até que veio a Lei Maria da Penha que falou, não, qualquer caso de violência doméstica vai ser tratado pela justiça formal, em meios especializados e tal, né? Então a gente até pensa em depois ver, porque quando virou, que aí que foi o lado, né, que falou, não, aí virou especializado e voltou para a justiça formal, né? E virou especializado. Então, mas a gente tem o artigo até da Laura Schiavon, né, que mostra que a Lei Maria da Penha trouxe uma redução né, de violência doméstica, de morte de mulheres em geral. E o ponto é justamente assim, como que essa lei que entrou e que a gente não pensou nas consequências, como que ela poderia, como a Lei da Penha poderia ter um efeito ainda melhor se não tivesse essa confusão desses casos antes, assim, no meio. Claro que a Lei da Penha surgiu também muito influenciado por isso, né? Tem vários estudos que falam que, por conta das mulheres falarem isso, como paga com uma cesta básica e tal, mas tem esse ponto também. Entendi. E vocês tentaram rodar até 1999 o Sim, sim, evento? e no DIF dá é, resultado de aumento também. Não, não, mas o estudo de evento, Sim, só até 99?
Não, 2000, né? até 2000. Usar a base só até 2000. Aham. Para ver se tem alguma mudança no resultado do estudo de evento. É, não, não, não tem. Tá. Acho que a Regina quer perguntar. Oi, Rê, pode falar. Ui, deixa eu baixar minha mão aqui. Pronto. Gi, adorei a ideia do artigo e eu acho que o que mais me chama atenção é a gente poder falar de consequências não intencionais de leis e de coisas que parecem que não vai ter um efeito tão grande nessa questão de gênero, né? E é muito mais profundo do que isso. Então, acho que o teu paper, quando vendido desse jeito, ele cria um potencial muito grande, porque Aham. não é só esse caso, é tudo mais que a gente tem de de legislação ligada à criminalidade, até mercado de trabalho, até taxação, e que a gente sabe que tem um efeito, mas não consegue muitas vezes provar que é isso que causa uma distorção ainda maior nas É. possibilidades de homens e mulheres nessa discriminação, né? Uhum. Me chamou a atenção duas coisas lá no início, e aí é realmente para eu saber, tá? Quando Aham. Por você favor. fala dessas audiências de conciliação, não eram todos os casos que eram levados para lá, casos. Quem pedia para ir para essa audiência de conciliação? Ótima pergunta. Então, então, assim, havia a denúncia, você ia lá, sei lá, você abria um boletim de ocorrência e o policial colocava qual que foi o que foi que aconteceu. Então ele vai lá colocar agressão leve, agressão grave, roubo pequeno, roubo. Então, isso daí. E aí o delegado aprova isso, e aí se essa classificação ela tá no Código Penal, ela for um caso que se enquadra nessa regra de ser de menor potencial ofensivo, que são os casos que, no Código Penal, são casos que a punição é de até 2 anos de detenção, então eles vão. Então, por exemplo, se for uma agressão leve, toda agressão leve vai. Entendeu? Teria Por isso que que ir, é regra. é regra, exato. Se tá lá agressão leve, tem que ser audiência de consideração. Só que aí é um ponto muito importante que você falou. A pessoa vai uma vez para essa audiência de conciliação. Então, vai, no caso de violência doméstica, foi uma vez. Se essa pessoa, se ela tiver um outro boletim de ocorrência, a pessoa não pode ser beneficiada pela segunda vez do mesmo benefício. Então, se ela foi para audiência de conciliação uma vez por causa de violência doméstica, na próxima ela não vai poder mais. Na próxima ela já vai poder, ela já vai ter que ir pela justiça formal. Então, foi um ótimo ponto, é. E porque eu acho que tem uma questão, eu fiquei lembrando de um estudo que a gente fez ali no INSPER no Núcleo de Mulheres e Territórios, Aham, onde as mulheres contavam que quando elas chegavam na delegacia para denunciar violência doméstica, em especial aqui em São Paulo, aham. os policiais diziam: Ah, mas por esse arranhão você vai denunciar teu marido? Isso É, 2020, tá? A gente não tá sim, falando 99, não, tá falando 2020. Então, tem uma questão da classificação do que é uma agressão menor. Fico eu imaginando um menino que mora numa favela, um menino negro que assalta alguém com uma faca. É exato, potencial pequeno ou é potencial grande? Ah, e se esse menino não for um menino negro que mora na favela? Será que se ele tiver com uma faca? exato, Então, tem muito do julgamento, acho que é esse o ponto que você está trazendo, do julgamento do policial. No fundo, não é nem o exatamente, juiz que está decidindo, porque para chegar no juiz, a gente passa pelos vieses do policial, né? exatamente, exatamente, Chocante. E a exatamente outra assim. coisa que eu queria entender é, tem alguma relação ou tem algo ligado com a justiça restaurativa também? Que é agora o grande tema, se entra ou não entra, Sim, todo tipo de sim. violência poderia ser tratado via justiça restaurativa antes. Qual é a relação dessas coisas? Ótimo ponto, excelente ponto, Regina. Inclusive, tem um artigo muito bom, acho que você deve ter até visto, que saiu no Econométrica,
que é do cara do crime lá, o Yotan lá, enfim, que ele analisa justamente isso, né? Então, o que que é essa, para quem não sabe, né? O que que é essa, como que é, agora fugiu o nome? Justiça restaurativa, né? Então, eles pegam os jovens, por exemplo, às vezes tráfico de droga e tal, e faz meio que isso, uma mediação, uma audiência onde o cara, por exemplo, fica de cara com outra pessoa, vê, e aí o juiz tenta mediar, tenta entender o que está acontecendo, tenta dar uma. Tem até aqueles Cognitive Behavioral Therapy, né? Que às vezes coloca para ver a eficiência, que queiram ou não, são medidas alternativas também, né? Para esses tipos de casos, a literatura tem achado que tem sido eficiente isso, que tem reduzido a reincidência, né? E aqui, justamente o ponto que eu faço, foi um excelente ponto que você trouxe, é como que a questão de violência doméstica é muito diferente desses casos, né? Que uma coisa é você colocar frente a frente o cara que furtou alguma coisa com alguém, para o cara ver, pô, nossa, sacanagem que eu fiz com o cara, né? Nossa, realmente, agora tô entendendo, não sei o quê. Outra coisa é você colocar o agressor na frente da mulher e você falar que ele vai pagar uma multa. É muito diferente, né? Então, acho que é esse ponto que a gente quer fazer, justamente, mas é um excelente ponto, é um super tema discutido hoje em dia na literatura criminal, né? E muito, muito obrigada por ter trazido ele, Regina, muito legal. Obrigada, era isso só. Obrigada. Obrigada a você. Mais alguma pergunta? Ih, o pessoal está tímido hoje, né? Depois a gente conversa no off, né, com o pessoal. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail também. É o meu nome, ubidagiovana@gmail.com, tá? Tem o meu site lá também. Logo mais vou colocar já também os drafts deles lá. E é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Fico muito feliz. E o que precisarem também, contem comigo. Podem mandar e-mail. Tamo junto. Obrigada mesmo pela participação e pelo tempo de vocês, viu? Então, eu agradeço em nome do GEFAM, a Giovana, pela apresentação do paper, excelente pesquisa, trazendo um tema bastante relevante e agradeço a participação aí de todo mundo. E até o próximo webinar. Bom final de semana. Uau! Bom final de semana.